Olá, 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 professor Emerson falando com você novamente. A gente vai dar sequência a um conteúdo que são grandezas inversamente proporcionais. Acompanhe bem para que você possa tirar todas as suas dúvidas, certinho? E isso é importantíssimo, porque o tema proporcionalidade ele é muito usado, tá? E cai muito em provas de Enem e também em concursos. Esse ano não, mas o ano que vem promete para muito em relação a concursos e a matemática, esse tema você aprendendo, você deslancha legal, ok? Sou o professor Emerson, vamos começar agora o conteúdo do terceiro ano, grandezas inversamente proporcionais. Vem comigo! Vamos definir grandezas inversamente proporcionais. Elas são inversamente proporcionais e ocorrem quando uma grandeza, por exemplo, é dobrada, a outra reduz-se à metade. Ou seja, a inversamente proporcional significa que se uma aumenta, a outra diminui na razão inversa. Tipo assim, se eu dobrar uma de um lado, a outra do outro lado vai reduzir-se à metade, sempre na razão inversa. Tudo aquilo que pode ser medido ou contado é considerado uma grandeza. Podemos considerar como grandeza circunstâncias que envolvem comprimento, tempo, temperatura, massa, preço, idade. Tudo que eu possa mensurar é uma grandeza, tá? Isso é importantíssimo. Entendemos por grandezas inversamente proporcionais as situações onde ocorrem operações inversas, isto é, se dobrarmos uma grandeza, a outra é reduzida à metade, e assim sucessivamente. Um exemplo tipo de grandezas inversas são o tempo e a velocidade. Todo mundo lembra muito bem disso, né? Se eu aumentar a velocidade do percurso, diminui o tempo. Se eu diminuir a velocidade, aumenta o tempo, correto? A distância entre duas cidades é de aproximadamente 200 km. Um veículo com velocidade média de 50 km gastou 4 horas para fazer esse percurso. Observe bem, ele estava com 50 km por hora e gastou 4 horas. Se ele dobrasse a velocidade, tá? Nesse caso fosse para 100, o tempo gasto seria de 2 horas. Vamos ver se a gente entende. Eu tenho aqui velocidade, aqui eu tenho tempo. Se eu dobrar aqui para 100 km por hora, aqui vai reduzir-se a metade, de 4 veio para 2. E assim sucessivamente, ok? Então, a partir do momento que eu dobro uma, a outra divide por 2. Reduz-se a metade. Se eu triplicasse uma, a outra reduziria-se a 1/3. E assim sucessivamente. Isto acontece porque velocidade e tempo são inversamente o quê? Proporcionais. É só lembrar desse detalhe. Exemplo 2. Para encher um tanque são necessários 60 vasilhas de 6 litros cada uma. Preste atenção nisso. Se forem usadas vasilhas de 2 litros cada uma, quantas serão necessárias? Observe que no início eu tenho 60 vasilhas, tá? Com capacidade de 6 litros cada uma. Agora eu vou ter vasilhas de 2 litros só. Então aqui com certeza eu vou ter que aumentar. Mas como aqui de 6 para 2 divide por 3, aqui eu utilizo a operação inversa. Se aqui eu dividir por 3, aqui eu vou multiplicar por 3. 60 vezes 3, 180. 6 dividido para 3, 2, ok? A capacidade da vasilha foi diminuída 3 vezes. Dessa forma, necessitaremos de 180 vasilhas, porque eu multiplico. Grandezas inversamente o quê? Proporcionais. Certinho? Exemplo 3. Pedro deseja realizar sua festa de aniversário e para isso irá comprar 30 latas de refrigerante com capacidade de 200 ml cada uma, no intuito de evitar desperdício. Caso ele opte por comprar latas de 600 ml, quantas deverá comprar? Observe que de 200 ml foi para 600. De 200 ml eu tinha 30 latas. Se eu aumentar para 600, eu vou ter que diminuir aqui. Como aqui, olha a questão da inversão. Eu estou multiplicando por 3 para chegar em 600, aqui com certeza eu vou dividir por 3, já que elas são inversamente o quê? Proporcionais. Observe que ele irá comprar 30 latas de 200 ml, resultando em 6.000 ml, que são 6 litros, ok? Então, a capacidade da lata aumentou em 3 vezes a quantidade de lata e foi dividida por 3. É só lembrar desse detalhe. Vamos observar isso como regra de 3. Isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? A regra de 3 é uma das ferramentas que podem ser usadas para determinar uma das medidas de uma proporção quando são conhecidas apenas 3 medidas. Nesse caso vai faltar uma. Aplica-se então a propriedade fundamental das proporções. Lembra da diretamente? É só multiplicar cruzado, mas aqui tem um detalhe. A questão da proporcionalidade inversa, eu vou ter que inverter uma delas. Exemplo, um automóvel desloca-se a 60 km por hora e demora 3 horas para chegar ao seu destino. Ok?
Se esse mesmo automóvel estivesse a 90 km por hora, observe que 60 para 90 não teve uma direta de multiplicar alguma coisa assim. Eu preciso interpretar ela no contexto. Ou seja, 60 está para 90, assim como 3 está para x. Por que a gente pode falar isso? Porque 60 km por hora era o que eu tinha. E aí a questão vem do 90, certo? Então eu preciso interpretar isso com calma. Então de 60 para 90, assim como 3 está para x. Essas grandezas são inversamente proporcionais, pois aumentando velocidade gastaremos menos tempo, correto? Agora como é que eu resolvo por regra de 3? Vamos resolver isso aqui agora acompanhando comigo. Eu tinha 60, se você observar, ó, estava para 90, aqui inverteu, 90 para 60. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Só para entender melhor, aqui eu tinha 60 sobre 90. Como ela é inversa, você inverte para que eu possa multiplicar cruzado. Ficou bem claro? Agora basta aplicar a propriedade fundamental das proporções, multiplica cruzado. 90 vezes x é igual a 3 vezes 60. Multiplicando isso, o 90 passa multiplicando, 180 para 90 dá 2. Então serão gastas 2 horas se ele aumentar a velocidade para 90 km por hora. Sobre grandezas inversamente proporcionais, vamos ver agora mais exemplos, tá? Para que você possa avaliar seus conhecimentos, tá? Sobre esse conteúdo. Vamos lá? A respeito de grandezas proporcionais, assinale a seguir a alternativa que for correta. Vamos ler aqui cada uma delas e você vai me dizer se está certo ou errado. A velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele são grandezas inversamente proporcionais? Certo ou errado? Você vai ter que me dizer agora. A quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica e o número de funcionários trabalhando em condições ideais nela são grandezas inversamente proporcionais? Você vai falar se é certo ou errado. A área da base de um prisma e seu volume são grandezas diretamente proporcionais? Lembrando que, no caso de direta, aumentando uma, a outra aumenta. Se diminuir uma, a outra diminui. Inverso é o contrário, correto? A distância percorrida por um táxi e o valor final da corrida são grandezas inversas? A velocidade de um automóvel e o tempo gasto no percurso, acabamos de falar sobre isso, são grandezas diretas? Certo ou errado? Então, memoriza. A, B, C, D ou E é que está correta. O que você pode me dizer? Vamos ver agora as respostas. Resposta, questão 1. A é incorreta, porque se eu aumentar a velocidade de um automóvel, a distância também aumenta, é direta. B é incorreta, quanto maior o número de funcionários de uma fábrica, maior será a produtividade. A C é a correta, você acertou? A altura do prisma não será alterada se aumentar a medida da área da sua base. A letra D é incorreta e a E também, tá ok? Então, se você acertou, parabéns. Bora ver outros exemplos. Qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo se estivesse a 30 km por hora? Aí aqui eu tenho as soluções, ok? Então, para resolver esse problema, nós podemos usar a regra de 3. Mas lembrando que, quais são as grandezas que eu tenho aqui, se você prestar atenção? Eu tenho horas e velocidade, correto? Então, 2 horas aumentou para 6. Assim como eu quero saber se o percurso tivesse a 30 km por hora. Então, o que acontece? Como aqui ela é inversamente proporcional, eu vou manter 2 sobre 6 e inverter aqui. Perceberam? Agora eu posso multiplicar cruzado. Então quer dizer, toda vez que for inversa, inverte uma delas para você multiplicar cruzado, correto? Se eu aplicar a propriedade das proporções, 2 vezes x é igual a 30 vezes 6. Passa dividindo 2, então vai para 90 km por hora. Ou seja, a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas vai ser 90 km por hora, sabendo que 6 horas ele tivesse a 30 km por hora, ok? Então é só você prestar bem atenção nesse detalhe aqui, tá? Mantendo 2 sobre 6, eu coloquei x sobre 30, que é justamente a velocidade. Aqui manteve 2 sobre 6 e aqui inverteu. Por que inverte, professor? Porque toda vez que for inversa, uma delas você inverte. Lembrando que eu poderia inverter aqui também e manter aqui, que não mudaria o resultado, tá? Tu pode inverter em qualquer lado da igualdade. Uma fábrica mantém jornada de trabalho de 6 horas para seus funcionários. E com essa jornada, a produção mensal é de 160 mil produtos.
Quantas horas diárias serão necessárias para elevar a produção para 240 mil produtos? Observe bem, as grandezas são diretamente proporcionais nesse caso. Por quê? Porque não é necessário inverter. Eu só vou inverter se for inversa. Mas por que isso? Eu tenho 6 horas, tá? E a jornada de produção mensal é de 160 mil produtos. Quanto mais horas trabalhadas, mais se produz. Como eu vou para 240 mil produtos, então não preciso inverter. Aí mantém a produção e o tempo, colocando em cada lado, e faz a multiplicação cruzada. Quer dizer, eu só vou inverter se for inversamente proporcional. Multiplicando o cruzado, como você está bem vendo, está aqui os resultados, e ao passar aqui dividindo, eu vou encontrar 9. Serão necessárias 9 horas. Por quê? Nesse caso, em 6 horas, 160 mil produtos. Para fazer 240 mil produtos, eu vou precisar de mais tempo, ok? Então é só prestar bem atenção. Aqui era só para falar um pouco de direta, para revisar o conteúdo que já foi abordado, tá, na aula anterior. Certinho? Bora ver agora isso daqui? Se João correr a uma velocidade de 4 km por hora, ele completa uma certa distância em 6 minutos. Presta bem atenção. O João corre a 4 km por hora e ele completa uma certa distância em 6 minutos. Em 8 minutos, com a mesma distância, qual será a sua velocidade? O primeiro passo é identificar a proporcionalidade inversa. Mas por que, professor, que é inversa? Porque eu tenho aqui envolvido grandezas velocidade e o tempo em minutos. Toda vez que aparecer velocidade e o tempo em minutos, a gente já sabe que é inversamente o quê? Proporcional. Certinho? Porque eu tenho velocidade e tempo. Então, nesse caso aqui, é fácil perceber, quanto mais veloz é um móvel, menor é o tempo gasto que ele faz para percorrer em determinada distância. Como assim? Nós sabemos que se ele está a 4 km por hora, ele vai gastar 6 minutos. Se ele aumentar aqui para 8 minutos, isso significa que, nesse caso aqui, para que ele possa ter mais tempo, ele vai ter que o quê? Diminuir a velocidade, correto? Se isso vai acontecer, como é que a gente monta a regra de 3? 4, que é a velocidade, está para x, assim como 6 está para 8, que é o tempo. De novo, 4 está para x, assim como 6 está para 8, correto? Aí agora, o que a gente vai fazer aqui? Você vai ter que inverter aqui para que eu possa resolver. Então, o 6 vai descer e o 8 vai subir. Então, se o 8 sobe, vai ficar 8 vezes x, por isso que aqui tem 8 vezes x, correto? O 6 não desceu, vai ficar 6 vezes 4. 8 vezes x é igual a 6 vezes 4. 8 vezes x é igual a 24. Por que 24? Porque 6 vezes 4 é 24. O 8 que está multiplicando passa dividindo. Então, o meu x vai dar exatamente o quê? 3 km por hora. Perceberam que aqui aconteceu o que a gente esperava, né? Aqui não era 4 em 6 minutos? Se eu aumentar o meu tempo para 8 minutos, eu vou ter que inverter, tá? E diminuindo a velocidade dele. Por isso que a velocidade dele foi para quanto? 3 km por hora. Então é importantíssimo que você entenda, sempre que aparecer velocidade e tempo, eu tenho o que a gente caracteriza como, tá, grandezas inversamente proporcionais. Certinho? É só você ter noção disso. Vem aqui comigo então a câmera. Vamos trabalhar aqui o seguinte, grandezas inversamente proporcionais. Me acompanha. Toda vez que eu aumentar uma, a outra vai diminuir na razão inversa e vice-versa. Se eu diminuir uma, a outra vai aumentar. Lembrando que se uma dobra, a outra reduz-se à metade. Se uma triplica, a outra se reduz a 1/3. E é dessa maneira que você vai caracterizar. Lembrando que para identificar a grandeza, tá, na questão, é tudo que vem depois de um número. Então, o número mensura a grandeza, tá? 3 km por hora, tá? 4 horas, 6 metros. O que vier, tá? Depois do número é exatamente a grandeza envolvida na regra de 3. É só você prestar bem atenção nesse detalhe, correto? E diretamente, aumentando uma, a outra aumenta, e diminuindo uma, a outra também diminui. Direta, aumenta igual ou diminui igual. Inversa, uma aumenta, a outra diminui. Beleza? Então é só você prestar bem atenção nisso, tá? Eu espero que você revise na plataforma Eduque, olhe novamente, revise porque esse conteúdo é de suma importância, certinho? Então conto com você, espero que dê tudo certo. Até a próxima!